Oi pessoal, eu sou a Fernanda e esse aqui é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as minhas leituras dos últimos 2 meses. Eu não li muita coisa, então eu juntei aí com as leiturinhas de novembro que foi um pouquinho melhor. Mas bora lá para aqueles avisinhos de sempre. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra de usar os links que ficam aqui na descrição do vídeo. Se você comprar na Amazon, o link tá aqui, o link das minhas redes sociais, o link da minha papelaria em breve vai estar aqui também, porque já está quase tudo pronto, o link tá aqui embaixo, mas por enquanto as vendas ainda não começaram. O que mais? Vamos se tornar membros do Catarse, vamos criar uma comunidade legal. A leitura coletiva desse mês vai ser O Homem de Palha. Essa aqui é uma leitura que eu já criei altas expectativas, mas bora lá pro vídeo. Eu coloquei aqui na ordem de leitura, do primeiro ao último que eu fui lendo, né, isso de setembro e outubro. O primeiro livro que eu li em setembro, na verdade em setembro basicamente eu só li 2 livros, porque eu comecei vários e não concluí, e só concluí esses 2. E o primeiro que eu li em setembro foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes, e eu já adianto que foi uma decepção. Sim, não gostei do livro. E nesse livro a gente tem uma família, né, basicamente uma família bem feliz, uma família bem perfeita, composta por um pai que é um advogado de grande sucesso. Ele trabalha no escritório de advocacia gigantesco. A gente tem a mãe, que é a Eva. Ela trabalha fazendo aquelas bonecas, aqueles bebê reborn, que na minha opinião, eu tenho um morro de medo daquilo. E depois de ler esse livro, você nunca mais verá qualquer boneca da mesma forma. Aí também tem as gêmeas, né, que são as 2 filhas do casal. E tudo vai mudar porque a Eva vai engravidar e vai ter um bebê que é um menininho que eu já esqueci o nome por conta da minha memória aí de ameba. Mas continuando, depois que ela tem o bebê, as coisas vão mudar, a dinâmica da casa, porque primeiro que meio que ela não tá ali tão feliz sendo mãe. A gente percebe ali certa dificuldade com a mudança de rotina, porque ela tem que parar alguns trabalhos, ela fica muito cansada, então o custo de vida pra tá pagando babá, pra tá pagando uma diarista, então fica ela fica meio que sobrecarregada. Então algumas coisas começam a acontecer, e quando essas coisas começam a acontecer, isso vai pôr em prova, vai pôr, digamos ali, que em xeque, se ela realmente está sendo uma boa mãe ou não, porque coisas bizarras vão acontecer. Eu percebi que livros com suspense familiar não tá sendo muito a minha praia. Eu já li, acho que outro que foi O Impulso, lembrei. Eu li O Impulso e também eu não gostei porque eu acho que ficou muito do mesmo, ficou muito chato, ficou a mesma coisa o tempo todo. E foi o caso do livro. Eu achei muito legal o fato de Uma Família Feliz começar com o último capítulo. Eu fiquei muito instigada a descobrir o que acontecia no livro pra chegar àquele final. E assim, ele tem um plot twist até legal, mas eu achei o final muito básico, porque primeiro que, quando chega no final, começa a acontecer um monte de coisa, então fica aquele final super corrido. O autor tenta fazer acontecer um monte de coisa, explicar um monte de coisa já ali nas últimas páginas. Fora que, pelo menos pra mim, muitas coisas ficou em aberto, ficou muitas pontas soltas, e eu não gosto, eu gosto de tudo amarradinho ali, fechadinho, porque eu preciso dessa conclusão. E ainda tem o detalhe que, durante todo o livro, eu não consegui me apegar a nenhum personagem, nenhum mesmo, de jeito nenhum. Então assim, eu não sei se foi porque foi um livro que já foi divulgado como filme ou série, é um filme, né? Tem até a Grazi Massafera e o Rinaldo Giannichini. Então eu acho que eu criei muitas expectativas e não fluiu bem. Mas não é um livro ruim, talvez você goste. Lembrando que o livro é cheio de gatilhos, principalmente aí para as mamães. Agora, esse livro foi o meu companheiro de aeroporto. Então eu escolhi uma leitura que estava ali no Kindle Unlimited e pensei, não, vou pegar ali um romancezinho clichê, uma leiturazinha mais leve, divertida, e eu escolhi Um Feitiço de Amor. E assim, gente, eu amei o livro. Eu achei uma leitura assim bem gostosinha, não foi uma leitura favorita também, mas ela me entregou o que eu esperava, que era passar o meu tempo, me distrair, um romance clichê, fofinho, que me divertisse. E uma pergunta aqui pra você. Se você terminasse seu relacionamento com o seu ex totalmente idiota e você quisesse esquecer que ele existe, eu quero esquecer, você teria coragem de fazer um feitiço pra esquecer esse cara?
Pois bem, a nossa protagonista aqui, ela fez um feitiço, era como se fosse uma limpeza, uma coisa do tipo assim que a tia dela, né, indicou pra ela. E ela então faz um feitiço pra tá meio que esquecendo esse ex-namorado dela. Só que a gente sabe que nos livros, quando tem esses feitiços, tem consequências. E a consequência desse caso, dessa situação, foi que o melhor amigo dela, aquele que está ali pra todos os momentos, vai sumir da vida dela. Por quê? Ela conheceu ele através do ex-namorado babaca. Então, o amigo dela simplesmente desaparece da vida dela. E aí ela tem um choque, porque ela contava com ele pra tudo, né? Então ela vai tentar se reaproximar dele, e nesse momento, nessa reaproximação, ela vai descobrir coisas da vida dele que também se modificaram. Ele tinha meio que uma vida profissional promissora, que estava evoluindo bastante. Só que nessa nova realidade, ele simplesmente era o caos. A vida profissional dele estava horrível, então ela se sentiu muito culpada. Ao contrário da dela, que estava ali, digamos que numa ascensão profissional. Então, nesse momento de reaproximação, ela vai ter que descobrir também que, na realidade, ela é super apaixonada por ele. Então, ela vai ter ali o gosto disso e ela vai se perguntar se realmente vale a pena ela manter aquela vida ou se ela quer voltar para a vida dela. E, gente, é um livro bem clichêzinho, gostosinho, rápido de ler e muito fofo. Fora que o Dex, que é o personagem, que é o amigo dela, ele é incrível. E é isso, leiam, que é muito bom. Ele tá no Kindle Unlimited. Pelo menos quando eu li. Eu não sei se ainda tá, mas enfim. E vamos agora para as leituras de novembro. As 2 de setembro foram só aquelas. Então eu li Mentirosos. E, gente, vamos lá. É o seguinte. Esse livro aqui, ele foi a escolha pra ser a leitura do clube do mês aqui na minha cidade. Porque todo mundo, o menino tinha comprado, aí, vamos comprar, é bonitinho e tal, compramos. Mas, no fim das contas, basicamente eu acho que 2 pessoas leram e o restante não leu. Porque não estão conseguindo, a leitura não tá fluindo, estão achando muito chato. Mas assim, vamos lá, eu li, e assim, não é que o livro seja ruim, mas o livro foi vendido como sendo um suspense. Só que aqui basicamente não tem suspense nenhum. O único suspense que tem aqui, basicamente, foi a Cadence. A Cadence, ela é a neta primogênita de uma família milionária. Basicamente, ela seria aí a grande herdeira. Então, determinado dia, ela é encontrada desacordada, fica em coma durante muito tempo e perde ali a memória do que realmente aconteceu. Mas, de acordo com o que vai acontecendo aqui, as coisas vão contando sobre a vida delas, o passado, não sei o quê. É muito chato, você não consegue ali se concentrar. Eu ficava aqui tipo, meu Deus do céu, tá, e o que mais, o que mais? Depois de, acho que, 80, 100 páginas é que começa a acontecer algumas coisas vão sendo reveladas. Mas mesmo assim eu já tava assim, tá, se tivesse me vendido como, não, é um drama familiar, é algo do tipo, ok, mas como suspense ele não entregou esse suspense. Mas tem uma coisa aqui que acontece, um plot twist, que eu não esperava de forma alguma. Eu fiquei tipo, não acredito. Eu tive que ver vários vídeos pra ver se realmente não era loucura na minha cabeça. E assim, gente, eu gostei do plot, tá? Eu gostei muito. Por isso que eu digo assim, que não é um livro ruim. E o melhor é que se vocês têm um vídeo meu aqui, onde eu falo que eu vou ler esse livro, que eu criei tantas teorias, mas tantas teorias, que vocês não imaginam. E eu não acertei nenhuma. Não é novidade, porque eu nunca acerto, né? Mas, enfim, não é ruim, mas não era o que eu esperava. Então eu dei 3 estrelas. Pro Um Feitiço dos Espinhos eu dei 4, porque cumpriu com o que prometia. Uma Família Feliz eu dei 2, estourando 3 estrelas e olhe lá. Esse aqui basicamente é um vídeo de decepções literárias, brincadeira, mas foram mais de leituras que eu criei algumas expectativas e não chegou ao que eu queria. E outro livro também nacional que eu li, porque eu estou muito leitora de nacional, foi Medeia Morta. Esse daqui eu gostei, mas tem ressalvas. Aqui a gente tem um thriller nacional e a gente tem como protagonista, entre aspas, a Medeia. Só que o que vai acontecer? A Medeia, primeiro de tudo, ela é uma professora de literatura em um colégio de alunos super onde os pais são super ricos. É ali a nata da sociedade da cidade, acho que é São Paulo. E vai acontecer que ela vai ser encontrada morta na casa de um dos seus ex-alunos. A casa pegou fogo e ela tá lá dentro queimada. E o detalhe, o pai desse aluno dela, que
que onde ela foi encontrada na casa, é um ex-político corrupto que também foi assassinado recentemente. Mais um detalhe, ela estava tendo um caso amoroso com esse seu ex-aluno. Aí vamos lá. Por que eu não gostei do livro? Porque assim, como um thriller, eu sempre gosto de ver os thrillers como aquele livro super investigativo, cheio de suspense, cheio de plot twist. Aqui a gente passa basicamente a história quase toda, ela contando, eles falando sobre o relacionamento deles e ela falando um pouco do passado dela, porque ela é uma pessoa bem misteriosa, ela esconde muito o passado dela. E o legal que eu gostei foi que quando ela morre, o Ian, que é esse ex-aluno dela, vai receber algumas cartas escritas pela própria Medea, que já suspeitava que iria morrer. Então ela deixa aí algumas dicas pra ele. Então são cartas bem enigmáticas e eu gostei disso. O que eu não gostei? Eu achei que foi muita enrolação, eu achei que contou muito sobre a historiazinha de amor deles dois. Eu também achei o final muito corrido. O plot twist, basicamente, eu adivinhei um dos plot twists. Na metade do livro eu já sabia o que ia acontecer. E no epílogo, o epílogo foi algo que me pegou. Foi um epílogo interessante, que você não costuma ver em outros livros. Então isso foi legal, mas não era o que eu queria, entendeu? Então assim, por isso que eu digo que é um livro bom, porque não é um thriller que você costuma ver. O final também é um final que eu pelo menos ainda não tinha lido, então eu gostei disso, mas não me convenceu. Eu esperava um outro final, eu esperava um livro mais eletrizante, uma história com mais investigações. Aqui tudo basicamente é entregado de mão beijada. Então é isso. Não é um livro ruim, mas não foi bom pra mim. Mas é um livro bem interessante pra você ler. Vamos agora também para mais um livro nacional. E esse daqui, ele é um romance, digamos que assim, ele é um romance fantasioso. E eu estou falando de Gárgulas. Esse aqui é um livro nacional. Essa foi uma leitura bem diferente do que eu tenho o costume de ler. Digamos assim que ele tem o início um pouquinho mais lento, onde ele vai te dando aí a introdução sobre a vida do personagem. Mas de acordo com o que você vai lendo, as coisas começam a se conectar, então tudo vai começar a fazer sentido. No livro a gente vai acompanhar basicamente aqui a vida do nosso protagonista, que é o Álvaro. O Álvaro, ele é um corretor, ele trabalha numa imobiliária, ele é casado, tem uma filha, ele é casado com uma mulher chamada Joana e tem uma filhazinha pequena. Ele meio que não tá satisfeito com a vida que ele tem, mas está ali numa situação cômoda, onde ele tem um círculo de amigos, onde ele tem já aquele roteiro de viver, trabalho, amigos em comum com a esposa, então meio que ele se acostumou. Ele tá ali vivendo naquela mesmice porque é cômodo pra ele. E as mudanças nem sempre são fáceis de acontecer. Só que em determinada parte do livro, ele vai se divorciar da esposa e então ele vai se ausentar por alguns dias do trabalho e resolve ir pra um chalé numa cidade pequena. Quando ele chega lá nesse chalé, ele tá ali pela cidade, ele vai conhecer uma mulher que se chama Esmeralda. A Esmeralda, ela é uma mulher bem enigmática, bem misteriosa, mas ele se encanta por ela, ele vive com ela uma paixão, um amor arrebatador, e ele não sabe explicar porque ele de fato nunca sentiu aquilo, nem pela Joana, que é a sua esposa, ex-esposa, mãe da sua filha, ele nunca tinha sentido aquilo. Então, ao mesmo tempo que ele sente muita paixão pela Esmeralda, ele sente um misto de dúvida, de tentar compreender o que é todo aquele sentimento e tentar entender e descobrir mais do passado misterioso da Esmeralda, porque ela é uma mulher bem misteriosa, esconde vários segredos e ele quer descobrir, ele quer tentar entender ela. Então assim, gente, eu gostei muito do livro. O início eu demorei um pouquinho ali a pegar, mas depois que passou ali umas 40 páginas, o livro começa a engatar e eu começo a me conectar com o personagem. E o que eu achei aqui interessante nesse livro é que ele não é aquele tipo de livro que você vai ter ali grandes reviravoltas, muita ação, muitos acontecimentos bombásticos. Não, ele é aquele livro, é aquele tipo de livro de cotidiano, onde você vai acompanhando a vida do personagem, mas o ponto-chave do livro, que pelo menos pra mim foi essa virada, é que o livro ele fala muito sobre escolhas. As escolhas que a gente toma, porque vai chegar um determinado momento que ele vai ter que fazer uma escolha bem difícil, que vai mudar a vida dele e a vida de todo mundo ali à sua volta. Então, quando ele toma essa decisão, ele vai ter que arcar com as consequências daquela decisão. Então eu gostei muito, porque é um livro assim bem reflexivo. É um livro que fala sobre uma paixão arrebatadora, sobre se conhecer, sobre conhecer a outra pessoa. Então eu gostei muito disso. E ele é um livro que tem um romance e fantasia. Então vocês vão descobrir, eu não vou dizer o que é,
porque vai perder a graça. Mas se vocês lerem, vocês vão entender do que eu estou falando. Leiam esse livro, ele tá no Kindle Unlimited e é muito bom. Tem aí o início mais lento, mas que vai se construindo e fica maravilhoso. Tô quase esturricando aqui, mas é isso, ó. Nordeste, é a vida. E vamos aqui também para um livro nacional, que é Palavras Interrompidas, do Marcos de Brito. Eu gostei muito desse livro, eu já tinha lido um outro livro dele. E assim, aqui nesse livro, a gente vai ter um pai que vai descobrir que sua única filha foi encontrada morta na beira de uma praia, afogada. E, gente, o nome da personagem, assim, não rindo da morte não, mas é Fernanda. Então, esse pai vai descobrir que a filha dele foi encontrada morta. Então, ele vai reconhecer o corpo, ele nem quer acreditar que de fato é ela, porque ela tá muito diferente. Ela era loira e do nada o cabelo dela está preto, ela tá com uma tatuagem. E a filha dele não tinha tatuagem, mas é sim ela. Então, quando ele vai reconhecer o corpo, a legista vai dizer pra ele que, como foi encontrados traços de violência nela, eles vão ter que investigar um pouco mais a fundo para descobrir se realmente ela se afogou, ou se ela foi jogada, ou se foi acidente, o que realmente aconteceu. Com isso, ele fica ali no íntimo de não quero acreditar que minha filha foi capaz de cometer, de se jogar da ponte. Então ele vai começar a investigar a vida dela, descobre aí um ex-namorado bem suspeito, ele vai descobrir que ela frequentava um lugar que ele não acredita que ela frequentava. Então, em meio a toda essa investigação, ele vai descobrir coisas que ele de fato não acredita. E ele vai fazer algumas coisas cego pelo desejo de vingança que talvez ele se arrependa. Então ele vai descobrir coisas e aqui tem muito plot twist. Assim, quem já leu o livro do Marcos de Brito, quando estiver lendo, talvez pegue um pouco do final. Talvez o final seja entregue pra você, porque é bem parecido com o outro. Mas eu gostei muito porque, cara, as coisas que acontecem aqui no final do livro são coisas bem pesadas e então eu gostei muito. Não vou falar muito porque é um livro tipo bem curtinho e se eu falar qualquer coisa vai ser um baita de um spoiler. Mas leiam, que é realmente um livro muito bom. Eu também falei pra vocês que eu estava numa meta literária que eu quero muito ler ainda esse ano, Outsider. Só que pra me ler Outsider eu tenho que ler a trilogia Bill Holiday. Então eu li o segundo livro, que é Achados e Perdidos. E, gente, eu adorei esse livro. Esse aqui é o segundo livro da trilogia. Ele se passa entre 1978, acho que é isso. Não, 1979. Não, isso. 1978, 1979 e 2010. Em 1978, a gente tem um homem que ele é super fã, ele é um fã fanático de um escritor. Só que esse escritor deu um final para o seu personagem favorito e ele não gostou. Então ele resolveu que ele ia na casa desse escritor e ia roubar ele porque ele descobriu que ele tinha muito dinheiro escondido. Só que quando ele chega lá, ele vai descobrir que além de dinheiro escondido na casa, ele tinha vários cadernos escritos com outros finais, com outros, ou no caso, outros livros do seu personagem favorito. E nisso lá acontece alguma coisa, ele vai matar o escritor. Gente, isso é bem no início, já tá aqui na sinopse, não é spoiler. Então ele vai ser preso e vai pegar a prisão perpétua. Mas o detalhe ele não vai ser preso por matar esse escritor e muito menos por ter roubado, ninguém nem sabe que foi ele. Ele vai ser preso por um outro motivo que você só vai descobrir se você ler. Então ele vai esconder, antes de ser preso, ele vai esconder esses cadernos desse escritor e o dinheiro dele dentro de um baú no fundo da sua casa, no quintal. Então já em 2010 a gente tem um garoto que a família dele está passando aí por muitas necessidades. E ele ali brincando no quintal, ele vai encontrar esse baú. E dentro ele vai encontrar esses cadernos e o dinheiro. E eles estão passando por dificuldades justamente por conta, se vocês lembram do Mr. Mercedes do livro passado, quando ele jogou o carro naquelas pessoas, o pai desse garoto estava no meio. Então ele fica com deficiência nas pernas, então ele não consegue trabalhar. E quando ele encontra esse baú, ele resolve ficar mandando todo mês parte desse dinheiro pro pai dele. E aí quando esse dinheiro acaba, ele lembra que tem os cadernos, que ele também virou super fã do personagem. Só que nisso, o nosso querido cara de 1978 vai ser solto. E quando ele for solto, aí a gente já imagina o que vai acontecer. Gente, o livro é muito bom. Só o início que eu achei assim um pouquinho mais lento. E a gente também tem aqui o personagem Bill Holiday, a Holly e o Jeremy, que são os personagens do primeiro livro.
Eles aparecem, acho, já na metade, então eles vão aparecer aí pra ajudar esse garoto, e eu amei. Mas, gente, o livro tem muitos gatilhos. Tem umas cenas aqui, principalmente quando ele tá na penitenciária, que é muito pesado, é muito descritivo, então cuidado, muito cuidado, porque realmente são cenas desconfortáveis, me incomodava bastante. Mas é um livro bem escrito, é um livro bem rápido, fluido, que você devora, e o final é arrebatador. Agora vamos para o último livro que eu li, que foi o melhor livro, O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick Torres, e vamos lá. Nesse livro aqui, a gente vai ter o Mirto. Ele é um jovem que mora no Nordeste, então ele passa por muitas dificuldades com a família dele. E a gente vê ali uma região onde basicamente ninguém sabe ler e escrever. Então é um lugar bem pobre, que as pessoas passam muita fome. A gente vê aqui cenas que ele descrevendo que realmente é de cortar o coração das coisas que acontecem. E além disso tudo, ele ainda vive numa vida onde o pai dele agride a mãe dele todos os dias. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe até onde ele pode ir, o que é que ele pode fazer. Então ele se vê naquela coisa de, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E aqui nesse livro, a gente não vai ter um livro com plot twist, com grandes reviravoltas. Aqui é o tipo de livro que a gente realmente vai conhecer a vida dos personagens. E não é uma vida fácil. Quando o Patrick está descrevendo as coisas, é um livro assim com a narrativa, digamos que bem poética, mas é uma narrativa simples, porque como é na narrativa do Mirto, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, então ele fala de um jeito simples. Mas é nessa simplicidade que a gente percebe as dificuldades que acontecem ali naquele local. Então, assim, leiam esse livro, ele é muito bom, ele está disponível no Kindle Unlimited, mas é uma edição física bem curtinha e ele está sempre ali num valor entre 25 e 30 reais. Então leiam se vocês tiverem a oportunidade. E esse livro é um livro nacional, é um livro de um autor nordestino, inclusive ele é aqui do Piauí. Eu tive o prazer de conhecer ele na Bienal, então ele autografou o livro para mim. Ele é um amor maravilhoso, escreve super bem, também é criador de conteúdo. E uma das coisas que eu mais gostei aqui é justamente o fato de que os personagens que ele criou são personagens tão bem construídos, que têm uma profundidade gigantesca, cheio de camadas. Então não é aquele livro clichê. Não, aqui é um livro que se passa no Nordeste, cheio de acontecimentos bem difíceis, bem gráficos, mas que vale muito a pena você conhecer. Isso aqui é uma obra de arte, então leiam esse livro maravilhoso. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura dos últimos tempos e até o próximo vídeo do canal. Tchau!